O detetive procurou por sua mãe desaparecida por muitos anos, mas um dia algo muito estranho aconteceu. Stanley Davis sentou-se em seu escritório e olhou os relatórios diários pela 10ª vez, na esperança de encontrar pelo menos alguma pista que pudesse ajudá-lo a resolver o mistério mais doloroso de sua vida. O fato é que a mãe do homem desapareceu quando ele tinha 12 anos. Stanley morava com seus pais em uma das cidades de Ohio, na época em que o menino estava acostumado com o fato de que nunca havia escândalos ou mal-entendidos em sua família. E então um dia Rebecca Nates foi para a fazenda e nunca mais voltou para casa. Ela tinha ido embora sem nem dizer adeus. A mulher tinha desaparecido, mas ela deixou para trás o marido e um filho pequeno. Claro que as operações de busca foram organizadas depois que a senhora Nates desapareceu, mas infelizmente não deram nenhum resultado. Mas antes de continuar com essa história, não esqueça de se inscrever-se nesse canal, até porque histórias surgem todo dia, não é mesmo? O Stanley de 12 anos foi o que mais amou sua mãe profundamente, pois ela era a pessoa mais importante em sua vida. Floyd Nates, no entanto, lamentou a perda de sua esposa quanto seu filho. Eles tiveram um casamento feliz e viveram juntos por cerca de 15 anos. Muito tempo se passou desde que a senhora Nates desapareceu, mas a ferida na alma do homem idoso ainda lhe causava muita dor. Se Stanley fosse perguntado por que ele foi servir na polícia, ele provavelmente responderia sem hesitação: para poder encontrar sua mãe. Claro, vivo ou morto, o detetive nunca se cansava de repetir o mistério do desaparecimento da mãe. Tinha se tornado o caso da sua vida. Entretanto, poucos colegas do Stanley sabiam que o polícia tinha um segredo que raramente compartilhava com alguém. O fato era que o homem tinha uma grande verruga em seu pulso que tinha a forma de um coração, mas a parte incomum da situação era que a mãe desaparecida de Stanley tinha a mesma verruga em seu pulso. E é por isso que quando Stanley Nates estava olhando para relatórios diários sobre todas as vítimas de crimes não identificadas, ele tinha mais medo de ver a marca familiar. O homem era muito respeitado por seus colegas e subordinados. Ele ganhou sua reputação ao longo dos anos de serviço na polícia. Stanley foi tirado de seus pensamentos pelo som de batidas persistentes na porta. Entre, disse o detetive, ajeitando a gravata que tinha caído para o lado. A assistente do departamento parou na porta com a expressão de culpa no rosto. Sr. Nates, desculpe incomodá-lo, mas há um assunto urgente que precisa de sua atenção imediatamente, disse Megan Garcia. Stanley sorriu de forma tranquilizadora e lamentou que a mulher estivesse se dirigindo a ele de forma muito formal. A assistente o tratou de igual para igual, independentemente do fato de ela ser sua subordinada. O fato é que um bebê foi trazido para a delegacia. O que você quer dizer com um bebê? Stanley perguntou perplexo. Eu não sei. O oficial de plantão disse que havia 2 sem teto. Pelo menos eles pareciam com ele. Disseram que tinham encontrado o bebê em um carrinho que foi deixado dentro de umas latas de lixo. Megan respondeu gaguejando a cada palavra. Ouvindo a resposta de Megan, Stanley se levantou da mesa e seguiu sua assistente até o policial de plantão. Havia de fato um carrinho de bebê, mas estava vazio, porque o policial estava embalando o bebê em seus braços. Oh meu Deus, Sr. Megan! Você se lembra de alguma coisa sobre as pessoas que trouxeram esse bebê? Você perguntou seus nomes ou sobrenomes. Talvez eles tivessem algumas marcas especiais. Stanley perguntou. Elas se apresentaram como Laura e Linda, mas como as coisas aconteceram de maneira rápida, não me lembro se tinham ou não marcas seus corpos. Então deixaram o bebê com o oficial. E fez Megan lembrar o máximo possível de detalhes. Stanley suspirou desapontado e foi até o telefone ligar para o orfanato e providenciar para eles levarem o recém-nascido. Sr. Nates, espere. Lembro-me de uma das mendigas. Ela tinha uma marca estranha no pulso. Era algo como uma toupeira em forma de coração, exclamou o oficial de plantão. Ao ouvir isso, Stanley quase desmaiou, sentiu tontura, sua boca ficou seca e ele precisava desesperadamente de um copo de água. Megan estava ao lado dele no momento. Ela olhou para o detetive com preocupação, mas ele já havia superado seu choque inicial. Stanley sabia por experiência que a probabilidade de tal coincidência era igual a 0. E isso significava que era muito provável que sua mãe, que havia desaparecido há muitos anos, estivesse em sua delegacia mais cedo naquele dia. Mas por que ela era sem teto e por que ela usou um nome diferente? Stanley pensou, tentando fazer os quebra-cabeças se encaixarem em sua mente, mas não importava. O quanto ele tentasse descobrir, o jovem detetive não tinha respostas.
A verdade era que a única maneira de dissipar as dúvidas restantes era encontrar a mulher que trouxe o bebê para a delegacia, mas antes de iniciar a busca, o homem ligou para o pai para compartilhar a boa notícia com ele. Pai, você não vai acreditar, eu tenho algumas informações sobre uma mulher que a julgar pela descrição pode ser minha mãe. Stanley disse animado, filho, muitos anos se passaram desde que sua mãe desapareceu, você já pensou que talvez ela não queira ser encontrada? Caso contrário, onde ela esteve todos esses anos? Disse Floyd Nates, mas Stanley estava tão empolgado com sua nova informação que não quis ouvir nenhuma objeção. Ele acreditava em seu coração que era sua mãe, quem veio à delegacia mais cedo. Infelizmente ela não estava mais na delegacia, e quando soube da situação já era tarde demais. Enquanto Stanley estava falando com seu pai ao telefone, a Meg já tinha corrido até a farmácia e comprado fórmula para alimentar o bebê. O bebê estava claramente com fome, embora não mostrasse quaisquer sinais de ansiedade. Bem, isto não é melhor agora, mas quando você for pro orfanato lá vai ser muito melhor, disse Meg, quando o bebê estava cheio. O detetive olhou para a assistente com olhos completamente diferentes, em que se podia ler admiração e ternura. Stanley sempre gostou de Meg, mas infelizmente as coisas não foram além de simpatias pessoais, profundamente escondidas nas profundezas de sua alma. Stanley estava com medo de que seus colegas o condenassem pelo romance de escritório, e o detetive não sentia que poderia arriscar. Aos 28 anos, Stanley nunca havia sido casado e era considerado um solteiro convicto no departamento. Percebendo isso, estava ficando sem tempo. O jovem detetive saiu em busca das duas mulheres que se identificaram como Laura e Linda na delegacia. Stanley acreditava razoavelmente que, se o bebê fosse levado à delegacia, a mulher deveria morar nas proximidades, sob a jurisdição de sua delegacia de polícia. Para refutar ou provar essa teoria, Stanley foi para a organização voluntária que prestou assistência aos pobres e sem-teto que se encontravam em situações de vida difíceis. O detetive estava bem ciente de que as chances de ele obter alguma informação útil lá eram extremamente baixas, mas para grande surpresa de Stanley, quando ele descreveu as mulheres para os voluntários, eles começaram a acenar com a cabeça alegremente. Sim, nós conhecemos essas mulheres, elas são amigas. Linda e Laura, elas moram em um trailer abandonado. Está estacionado no final da rua, acrescentou um dos voluntários. O coração de Stanley deu um pulo enquanto ele tentava processar esta informação, certo de que ele poderia estar errado sobre isso, mas o jovem detetive estava acostumado a confiar em seu instinto e estava dizendo a ele que ele estava se aproximando do trailer. Stanley ficou tenso, se preparando para a possibilidade de ter que passar por mais uma decepção. Mas quando Stanley viu a jovem vindo do trailer, ele não conseguiu conter seus sentimentos e emoções. Mãe, eu estive procurando por você por tanto tempo, Stanley exclamou, e correu em direção à mulher que ainda era sua amada mãe, mesmo que ela parecesse diferente agora. A princípio a mulher olhou perplexa para o jovem que tentou abraçá-la com lágrimas nos olhos, mas então algo pareceu clicar no cérebro da mulher, e uma faísca de compreensão se acendeu em seus olhos. Você está tão crescido, filho, a mulher murmurou olhando para a verruga no pulso de seu filho. Quando a emoção inicial tinha passado, eles entraram no trailer para conversar em um ambiente mais descontraído. Ali, tomando um chá, a amiga da mãe, Laura, contou ao Stanley tudo o que havia acontecido com a mãe dele. Afinal, Rebecca Davis cometeu um grande erro em sua juventude sendo casada com o pai de Stanley. Ela se apaixonou por outro homem. Richard era um empresário visitante que planejava se tornar um investidor de uma das fazendas locais. O caso com um empresário de sucesso atingiu tanto a cabeça de Rebecca que ela parece ter esquecido de tudo no mundo. O relacionamento deles era muito apaixonado um pelo outro. Foi essa paixão que parecia ter varrido tudo em seu caminho, e não a deixou pensar direito. Foi então no calor do momento que Rebecca Davis tomou a decisão fatídica e deixou. Mas naquele momento seu amor parecia ser a coisa mais importante em sua vida. Então ela deixou seu marido e seu filho de 12 anos, tendo partido para outra cidade com Richard. Rebecca nem suspeitava que em poucos anos seu filho a seguiria. Como detetive de polícia, infelizmente sua vida com Richard não foi tão bem quanto ela esperava, mas Rebecca tentou ficar, e não se atreveu a voltar para casa temendo os olhares condenatórios de seu marido e filho. 3 anos depois a firma de Richard faliu e ele começou a beber muito e até a bater na namorada. Realmente cansada da humilhação, Rebecca fugiu do namorado tirano e foi parar na rua.
A mulher não estava disposta a mendigar esmola e estava desesperadamente procurando um emprego. Infelizmente foi então que Rebeca foi assaltada. Os assaltantes bateram nela e pegaram seu último dinheiro, e depois a deixou para morrer na rua, mas o anjo da guarda de Rebeca não abandonou a infeliz, e ela foi encontrada por Laura que morava em um trailer nas proximidades. Ela ajudou Rebeca a se levantar e a levou para sua casa. Infelizmente depois do assalto e o ferimento que ela sofreu, Rebeca teve amnésia, então ela não conseguia se lembrar quem ela era, e até mesmo seu próprio nome. Por conveniência Laura começou a chamar sua nova amiga de Linda. Em homenagem à sua falecida mãe, as duas mulheres se ajudaram a sobreviver neste mundo cruel, onde era incrivelmente difícil lidar com todas as dificuldades e problemas sozinhas. Laura e Rebeca provavelmente continuariam morando em seu trailer se uma manhã eles não tivessem encontrado um bebê abandonado. Perto das latas de lixo ninguém sabia quem era a mãe do bebê, mas estava claro que ela não ia cuidar do menino. Agora que Stanley finalmente encontrou sua mãe depois de tanto tempo e anos de busca, ele imediatamente ligou para seu pai para lhe dar a boa notícia. Claro que Rebeca estava muito preocupada que seu marido a condenasse, mas Floyd parou de guardar rancor há muito tempo. Além disso, Rebecca Knights já tinha sido punida o suficiente por ter vivido uma parte significativa da sua vida em condições tão difíceis. Ao regressar à esquadra, Stanley sentiu uma euforia incrível pelo fato de ter finalmente resolvido o caso mais difícil da sua vida, mas outra boa notícia aguardava Stanley na esquadra. Foi Megan quem as partilhou com o detetive. Então eles decidiram adotar o bebê, que crescia em um orfanato. Eu sei que não é fácil em primeira mão, mas não vou voltar atrás em minha decisão. Ela é final, disse Megan, tomando coragem. Nesse momento os olhos de Stanley brilharam com lágrimas de alegria e ternura. O homem percebeu que todos os seus medos anteriores eram absolutamente infundados. Em um ataque de paixão, Stanley abraçou a jovem e a beijou suavemente. Aparentemente, embora o homem tenha trabalhado lado a lado com Megan todo esse tempo, ele não percebeu que ela estava secretamente apaixonada por ele. No entanto, Stanley já estava vivendo uma vida familiar feliz com Megan e seu filho adotivo Rishi, que agora tem os melhores pais do mundo que nunca pensariam em abandoná-lo. Com essa história aprendemos que tomar decisões por impulsos irracionais não é a melhor maneira de resolver as coisas. Se gostou dessa história, não esqueça de se inscrever-se nesse canal e de deixar seu like. Te vejo nesses vídeos que estão na sua tela. Um forte abraço.